Oremos. Ó, me abençoe. Alargue as minhas fronteiras. Que a tua mão seja comigo. Livra-me do mal e não me deixe ter aflição. Diga: Senhor Jesus, responda ao meu pedido nessa manhã, em nome de Jesus. É a mais linda salva de palmas que você puder para o Senhor Jesus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9, por favor. Nós vamos aprender mais um pedacinho da oração de Jabes. Na primeira semana falamos sobre ó, me abençoe. A segunda sobre alargue as minhas fronteiras. Hoje nós vamos falar que a tua mão seja comigo. Pode se sentar, por favor. Olha para o pastor. Jabes foi um homem que mudou a sua história através de uma oração. Ele mudou os rumos de sua vida através de uma oração. Como eu tenho dito todas as manhãs aqui no domingo, Jabes, para ele começou tudo mal, tudo péssimo. De repente ele faz uma oração e esta oração muda a história da vida dele. O que tem nessa oração? Qual o poder escondido nessa oração? Que milagres essa oração tem poder de fazer na nossa vida? É o que nós vamos descobrir dia a dia, pouco a pouco. A oração de Jabes contém um poder e uma unção extraordinária, que somente as pessoas muito atentas a esta oração podem extrair esse poder. O que eu estou lhe dizendo é que não importa se a sua vida está tudo mal, Deus pode responder uma oração nessa manhã e surpreender você, e surpreender a sua casa, e surpreender a sua família. A oração de Jabes é bem simples. Ele pede a Deus 4 coisas. Primeiro ele diz, ó, me abençoe. Diga, ó, me abençoe. Depois ele diz, alargue as minhas. Essas duas partes falam de crescimento. Ó, me abençoe. Ele pediu a Deus que começasse a entrar na vida dele e o abençoasse, o abençoasse, o abençoasse. E Deus entrou na vida de Jabes e começou a abençoar tudo que ele tinha. E principalmente Deus abençoava a ele mesmo. Depois ele pediu, alargue as minhas fronteiras. O segundo pedido de Jabes foi por crescimento. Ele pediu a Deus que queria crescer, que queria aumentar as coisas, que ele queria multiplicar tudo que ele tinha. É nessa fase, é nessa hora que Jabes percebe que quando a gente cresce muito, que quando a gente recebe muitas bênçãos de Deus, é aí que corremos o perigo de cair. Fala com o seu irmão, é aí que corremos o perigo de naufragar. Irmãos, você não corre risco na fé quando tudo está ruim. Você corre risco, na verdade, quando tudo está bem. Fala com o seu irmão, você tem que ter medo de quando as coisas estão boas. Fala com ele. Porque quando as coisas estão ruins, Fabinho, a gente agarra em Jesus de uma tal maneira, de uma tal forma, que nem o demônio mais velho do inferno consegue nos tirar dele, porque sabemos que ele é a saída. Então quando as coisas estão ruins, agarramos na mão de Deus violentamente. O problema é quando Deus começa a abençoar, ó, me abençoe. É quando Deus começa a aumentar as nossas posses, aquilo que temos, as nossas fronteiras. Quando Deus começa a alargar os nossos caminhos. É nesse momento que Jabes percebeu que ele precisava ser sustentado. Eu conheço muita gente que chegou mal, muito mal na casa de Deus, e Deus cumpriu as promessas de o abençoar. Deus cumpriu as promessas de ensiná-lo, de libertá-lo, de alargar as fronteiras dele. E no momento em que ele começou as coisas dar certo, foi o momento em que tudo passou a dar errado. Porque a pessoa, o perigo está quando tudo está bem. Ele diz, vigiai e orai. Antes de orar ele disse assim, vigia, crente. Olha para o irmão e diga para ele, vigia, rapaz, fala com ele. Compreende? Vigia. Por quê? Paulo disse, quando eu estou forte, quando parece que está tudo bem, vida sentimental, pastor, estou dando cada beijo que o senhor não imagina. Que lindo que está.
Pastor, estou feliz demais. Vida financeira, pastor, recebi aumento de salário, estou fichado, está tudo indo bem. Então é nessa hora que você precisa da terceira parte da oração de Jabes. Qual é? Vou dizer de novo, é nessa hora que você precisa da terceira parte da oração de Jabes. O que é? Deus, é agora que eu preciso da tua mão. Eu nunca precisei da mão de Deus tanto quanto eu preciso agora. Você nunca precisou tanto da mão de Deus com você como você precisa agora, porque você tem tudo para relaxar. E é nessa hora que Jabes percebeu que ele precisava da mão de Deus com ele. Agora diga comigo, diga assim, pastor, vamos lá, 1, 2 e todo mundo diga, pastor, o que é a mão de Deus? É difícil de entender o que Jabes pediu, porque ele disse que a tua mão seja comigo. Mas o que é a mão de Deus? Resumindo, a mão de Deus, na verdade, o Espírito de Deus é chamado de a mão de Deus. A mão de Deus na terra é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a mão de Deus, e a mão de Deus é o Espírito de Deus. Quando Deus está com a mão de Deus está com você, significa que o Espírito Santo de Deus está com você para te sustentar e para te guardar. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Por exemplo, diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Moisés estava em aperto e ele clamou por Deus. A mão de Deus veio e abriu o Mar Vermelho. Quem na verdade abriu o Mar Vermelho? O Espírito de Deus. Quem está me entendendo? O povo estava com fome e Moisés clamou pela mão de Deus para sustentar o povo. Quem é que trouxe pão e carne do céu? O Espírito de Deus. Então pega na mão do irmão e diga para ele, a mão de Deus na verdade é o Espírito de Deus na terra. Quem acredita que a mão de Deus está nessa reunião aqui hoje? Eu vou perguntar, você acabou de acordar preguiçoso, reage aí. Quem acredita que a mão de Deus está aqui nessa manhã? Dá um glória a Deus aí. A mão de Deus é o Espírito de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que a mão de Deus é o Espírito Santo controlando e agindo na nossa vida em todo instante, para que a gente não quebre a cara, para que a gente não perca tudo que a gente já conseguiu, tudo que a gente já cresceu, tudo que Deus já nos deu. Só a mão de Deus pode nos guardar. Abra sua Bíblia em Atos 1:8, deixa eu te falar. Atos capítulo de número 1, verso de número 8. Desculpem a voz cansada. Cheguei de Pernambuco, em Recife, onde falei lá igual o homem da cobra. Sabe o homem da cobra? Aquele que fica na praça assim, falando, vou soltar a cobra, vou soltar. Ele vai falando. Então, falei demais, gente, nosso Deus. E aí os cabelos continuam o mesmo, mas a voz, quanta diferença. Mas Deus vai nos honrar e nos abençoar nessa manhã. Tem um dínamo preparado para a tua vida hoje. Deus vai sacudir tudo. Vou dizer de novo, uma vida sem o Espírito Santo é uma vida vazia. Deus vai encher você de propósito hoje, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga, você não vai querer nem namorar mais depois dessa manhã. Fala com ele. Vamos lá, diga assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus chamou seus discípulos logo após a sua morte e ressurreição. Os discípulos estavam querendo fazer a vontade de Deus. Olha para mim. Por quê? Porque eles viram Jesus morrer e depois viram Jesus ressuscitado. E isso fez com que eles quisessem pregar o evangelho para todo mundo, porque eles viram Jesus morrendo e depois eles viram Jesus ressuscitando. Mas Jesus disse para eles assim, não, vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então olha para mim, não dá para fazer nada nesse mundo pela nossa força. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer pelo Espírito de Deus, porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Os discípulos queriam muito fazer, mas eles ainda não tinham recebido o que, gente? A mão de Deus. A mão de Deus é o poder de Deus. Diga para o teu irmão, a mão de Deus é o poder de Deus.
Eu vou dizer de novo, a mão de Deus é o poder de Deus. E o que eu estou dizendo é que você não pode crescer, vencer, triunfar, se a mão de Deus não estiver com você. E eu estou dizendo que a partir dessa manhã, a mão de Deus vai ser com você, meu amigo. Diga para o seu irmão, não vai ser nem por força, nem por violência. Vai ser o Espírito de Deus agindo na tua vida de maneira linda. Vai quebrar corrente em toda parte. A Bíblia diz que a unção de Deus despedaça todo jugo. Sabe esse peso na cabeça, esse desânimo? Esse mal vai sair da tua vida porque uma unção vai chegar. A mão de Deus vai vir sobre a tua vida. Sabe, vida financeira? Ela vai crescer, ela vai desenvolver, porque a mão de Deus vai estar sobre a tua vida. Quem concorda, dá um glória a Deus aí. Jesus disse, ei, sabe qual é o teu problema? Você ainda não recebeu poder. Então ficai quieto em Jerusalém. Jerusalém representa a igreja dos discípulos, representa a nossa igreja, representa a nossa casa espiritual, onde tudo começou. Jesus falou assim, não saiam, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui em Atos 1:8 ele diz, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, a mão de Deus vai vir sobre tu, e você vai receber poder. Para quê? Poder para ser uma testemunha. Diga para o seu irmão, poder para ser testemunha. Jesus ele disse assim, vocês vão receber poder para ser minhas. O quê? De novo, para ser minhas, todo mundo, para ser o quê? O que é uma testemunha? É uma pessoa que experimentou o que ela está falando. O que eu estou dizendo é que você vai experimentar a mão de Deus na tua vida e vai poder falar para muita gente que Deus é real, que Deus é vivo, que Ele realmente opera. Quem vai? Levanta as tuas mãos e diga, meu Deus, que a tua mão seja comigo nessa manhã. Olha para o irmão e diga, você vai morrer, mas não vai negar Jesus. Diga para ele, você morre, mas não nega. É impressionante quando a gente percebe, por exemplo, que uma pessoa se irrita, fica desanimada. No domingo ela desanima, ela fala, estou desanimado com esse negócio, não vou lá na igreja mais não. Na segunda-feira ela está no boteco bebendo cerveja. Aquela pessoa foi convertida? Vou te perguntar de novo, ela foi convertida? Ela é uma testemunha? A mão de Deus esteve na vida dela? Não, ela era Maria, vai com as outras. Compreende o que eu estou dizendo? Não existe isso. O obreiro me machucou, eu agora vou voltar a fumar maconha. Que é isso, meu amigo? Uma vez a mão de Deus vindo na tua vida, você nunca mais é a mesma pessoa. Quem está me entendendo, levante a mão. Vou perguntar de novo, quem está me entendendo, levante a mão. O que está faltando na tua vida? A mão de Deus. Por que você muda? Não, eu fiquei nervoso aí no carnaval, eu vesti de mulher mesmo. E? Como é que é? Você ficou nervoso, vestiu de mulher? E foi pular carnaval? Como é que é? Uma experiência com Deus é uma experiência transformadora. Eu vou dizer de novo, experiência com Deus é uma experiência transformadora. Ela muda a vida da gente para toda uma eternidade. Não tem como a gente voltar para trás. Não tem como eu pegar uma garrafa de cerveja e beber porque eu tô angustiado. Eu bebi a cachaça porque eu fiquei angustiado. Não, o Espírito de Deus, a mão de Deus estiver com você, acabou. Ela vai te sustentar em qualquer momento da tua vida. Tem alguém entendendo? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Aonde você deve ser uma testemunha? Primeiro, diga Jerusalém. Todo mundo, por favor. Primeiro, aonde? Aonde é Jerusalém? Jerusalém é a minha casa. O primeiro lugar, quando a mão de Deus vem na vida da gente, que a gente é uma testemunha, é na casa da gente. Se a sua família não está vendo Jesus, é porque você não é uma testemunha dentro da tua casa. Eu vou dizer de novo, se a sua família despreza ainda o reino de Deus, mesmo você estando na casa de Deus, é porque você não recebeu o poder de Deus para ser uma testemunha dentro da sua casa.
seus filhos não convertem, seu marido não converte, ninguém muda de vida dentro da sua casa. Por quê? Porque você não é uma testemunha dentro de Jerusalém. Jerusalém é a nossa casa, Jerusalém é a nossa igreja, Jerusalém é a nossa família. Você tem que ser uma testemunha primeiro dentro da sua casa. Eu vou dizer de novo, você tem que ser uma testemunha primeiro dentro da sua casa. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Lá dentro é que você tem que provar de que o que você recebeu não é brincadeira, é a graça de Deus, é a mão de Deus que está com você. Diga: testemunho em Jerusalém. Segundo, aonde? Judeia. Judeia significa os nossos amigos e parentes que cercam a nossa casa. Judeia Judeia e Galileia era onde os discípulos viveram e moravam. Eles estavam em Jerusalém, onde Cristo foi morto, crucificado e ressuscitado. Mas eles eram naturais da Judeia. Por isso Jesus disse para eles: primeiro vocês vão ser testemunha aqui onde estamos, depois vocês vão ser testemunhas em toda a Judeia e Galileia, que é onde eles moravam, no meio dos parentes, no meio dos amigos do futebol, no meio dos amigos da escola, no meio dos amigos. Irmãos, qual é a transformação que você tem na tua vida para testemunhar? Pastor, é falta da mão de Deus. Se a mão de Deus estiver com você, você vai testemunhar. Eu vou dizer de novo: se a mão de Deus estiver com você, você vai testemunhar. O que Jabes pediu é que a tua mão seja comigo para me testemunhar. A mão de Deus é o Espírito de Deus que nos transforma para testemunhar. Segundo lugar que a gente tem que testemunhar é na Judeia, na Galileia, no meio dos nossos parentes, no meio dos nossos amigos mais chegados. O terceiro lugar que devemos testemunhar é aonde? Samaria. Diga: Samaria. Samaria era considerada inimigo dos judeus. Aonde? Era considerado o quê? Inimigo dos judeus. O judeu não conversava com o samaritano e o samaritano não conversava com o judeu. Jesus disse assim: o poder de Deus vai vir sobre você e até seus inimigos vai testemunhar de que a sua vida mudou. Pega na mão do irmão e diga: o poder de Deus vai vir sobre a tua vida e até seus inimigos vão testemunhar de que Deus é com você. Quantos querem ver esse dia chegar? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Quem acredita que vai chegar? O tipo de poder que vai vir sobre a sua vida, a sua família vai olhar para você, Jerusalém, vai falar: ele mudou. Os seus parentes e amigos vão olhar para você e vai dizer o quê? Ele mudou. E os seus inimigos vão olhar para você e vão dizer o quê? Eu quero ser como ele. Tem alguma coisa diferente na vida dele. Depois ele disse: vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Você vai falar do meu amor e mostrar o meu amor até para gente que nunca te viu. Os 3 primeiros grupos conheciam os discípulos, o 4º grupo não conhecia. É muito difícil você pregar o evangelho para quem não te conhece, porque ele diz: eu não te conheço, eu não sei quem é você, como é que eu vou acreditar? Mas a mão de Deus vai vir sobre você de uma tal maneira que até quem não te conhece vai te dar ouvidos a partir de hoje. Diga: a minha vida vai refletir o poder de Deus. Olha, eu já estou vendo, a mão de Deus está chegando na tua vida. Eu já estou vendo, a mão de Deus já está chegando na tua vida. Quem aqui vai ser uma testemunha? Levanta a mão e dá glória aí. Tem pastor que quando eu comecei a pregar, ele ficou nervoso, porque agora ele tinha que trabalhar, porque eu comecei a trabalhar, e se ele não trabalhasse, ele ia ficar sozinho. Então ele teve que fazer culto direito, ele teve que voltar a jejuar, teve que voltar a orar, teve que fazer as coisas de Deus certinho, porque eu provoco irritação, mas também admiração, até em quem não gosta de mim. Eu digo para você, a mão de Deus vai vir sobre a tua vida de tal maneira que até os seus inimigos vão admirar aquilo que você está fazendo e o que Deus está fazendo na tua vida. Tem crente aqui que acredita no que eu estou falando? Tem crente que acredita? Então, pelo amor de Deus, dá uma rajada de glória a Deus e aplauda Jesus bem forte aí. Atos capítulo 2. Vamos ler, diga: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Continua. E de repente veio do céu um som
como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Jesus disse assim para os discípulos: fiquem em Jerusalém, e vocês vão receber poder para ser minha testemunha. O que eles fizeram, gente? Tem coisa na vida que é só obedecer. Deus mandou você ficar quieto? Por favor, dá um beliscão médio no irmão e diga: fica quieto. Devagarzinho, tá? Devagarzinho. Diga: fica quieto. O que Deus falou com eles? Ficai em Jerusalém. Aonde eles ficaram? Jerusalém. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Quem quer a mão de Deus sobre a vida dele? Balança a mão, balança, balança, balança. Capítulo 9 do livro de Atos. Eu vou terminar aqui. Se der tempo de eu falar, eu falo. A mão de Deus vai ser com você de tal maneira que quem levantar contra você vai estar levantando contra o próprio Deus. E quem estiver com você vai estar do lado do próprio Deus. Eu vou dizer de novo: vai haver uma mistura tão grande entre você e Deus e você, que não vai ter jeito mais de separar. Você vai ser uma testemunha viva de que Deus transforma. E Saulo, ele era um homem de Deus. Pessoal, olha para mim. Saulo era o quê? Um homem de Deus, estudioso da Bíblia Sagrada, da Torá, um fariseu, líder da seita dos fariseus. Fariseu significava o separado, o santo. Só que Saulo imaginava que os crentes, os discípulos de Jesus, estavam errados na sua doutrina. E ele começou a perseguir os discípulos de Jesus e levar preso para Jerusalém todo mundo que ele encontrava. Ele prendia que ele encontrava. A um ele dava um couro, no outro ele xingava, no outro ele batia, no outro ele prendia. E de repente em Jerusalém não tinha mais nenhum discípulo. Nenhum. E os discípulos tinham ido para uma cidade chamada Damasco. Damasco era chamada de estrela do deserto, oásis do deserto, a porta do jardim, que era uma cidade muito importante ali naquela região, naquela época. Quando soube que os discípulos estavam lá, naquela cidade de Damasco, Damasco representava hoje a nossa igreja. Era um quartel-general para o avanço do Evangelho. A nossa igreja é como Damasco, um quartel-general para o avanço do Evangelho nessa terra. Ela é a porta do paraíso. Ela é o diamante num deserto. Quem concorda, levanta a mão. Nossa igreja é uma fonte de água viva para muita gente. E os discípulos estavam lá como vocês estão aqui. Saulo tinha convicção que quando ele falava mal dos discípulos, prendia os discípulos, ele estava fazendo um serviço para quem? Para Deus. Está cheio de crentes nessa cidade que quando falam mal de mim e da nossa igreja, eles têm convicção de que estão fazendo um serviço para quem? Para Deus. Quando você falou mal de mim, você tinha convicção de que você estava fazendo um serviço para Deus. E a transformação da vida de Paulo, ele teve um encontro com Jesus que mudou a vida dele. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. De um homem que matava os discípulos, ele passou a ser um homem condenado à morte pelo Evangelho. A vida dele mudou, porque ele teve um encontro com a mão de Deus. Eu estou dizendo que a mão de Deus vai ser sobre a tua vida hoje. Você está aqui, levanta a mão e eu vou profetizar. Jesus disse assim para Paulo: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Jesus disse: você que me perseguia, agora vai ser perseguido pela mesma coisa. Eu estou dizendo, você que falou mal, você que um dia criticou, você que um dia zombou, a transformação de Deus vai vir sobre a tua vida de tal maneira que o perseguido, aquele que perseguia vai ser o perseguido. Você vai chorar pelas coisas do Evangelho e vai amar Deus sobre todas as coisas da tua vida, porque a mão de Deus vai vir sobre você para transformar você completamente. Levanta a mão. Eu tenho consciência que um homem não pode mudar outro homem, uma mulher não pode mudar outra mulher, mas o poder do Espírito Santo pode mudar a mente e o coração de alguém. E eu digo, a mão de Deus está sobre você e ela vai transformar